Olá, olá! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o que nós aprendemos na FIF 2023 e teve coisas muito interessantes, né? Agora nós vamos falar para vocês uma coisinha que eu ouvi aí sobre contratar pessoas numa palestra que eu assisti lá. E aí eu traduzi isso aqui para o Elianês de cada dia, afinal de contas eu sou uma empreendedora aí há 30... Ai meu Deus, é muito tempo, eu não vou falar sobre essas coisas. Mais uns 30 anos. E a gente precisa tá sempre aprendendo e de contratação a gente entende. Vem comigo aqui que eu vou te dar umas dicas preciosas, né? Com uma pegada ESG, com uma pegada ODS, nós vamos começar a mudar a forma de ver e de lidar na contratação de pessoas. Uma das primeiras coisas que a gente percebe que a empresa está crescendo é quando a gente pensa em contratar pessoas, né? Que a gente está lá atolado de trabalho ou está com muito atendimento e a gente precisa pôr pessoas ali para ajudar a gente, né? Então, é um dos primeiros sinais que a nossa organização está, de fato, crescendo. Que a minha pequena empresa, que era uma eusária, vai se tornar uma empresa, né? É quando eu penso em contratar alguém para me ajudar. Mas o que a gente observa, principalmente na pequena organização, principalmente na pequena empresa, né? Quando ela vai contratar pessoas, ela acha que ela vai colocar uma pessoa lá, sentar numa cadeira, e que essa pessoa vai ser a poção do Obelix. Vocês já viram o filme do Obelix no Netflix? Assistam. Muito bom. Acabou de lançar. Maravilhoso. Então, elas acham que essa pessoa vai ser a poção mágica do Obelix. Vem aqui, resolva o que eu não quero resolver. Normalmente, a gente pega aquele trabalho que a gente não quer fazer e joga a pessoa ali na salsa ardendo, na chapa quente e se vira. Não é assim que se contrata ninguém, né? Na verdade, a gente precisa aprender a delegar, a gente precisa aprender a criar processos, a gente precisa aprender a multiplicar aquilo que nós somos bons. Como exemplo, por exemplo, podemos olhar o McDonald's. Vocês perceberam que se você comer um McDonald's não, né, gente? Um Big Mac. Vou falar do Big Mac porque é o único lanche que eu como deles, tá? Se eu comer um Big Mac no Shopping Interlagos, um Big Mac no Shopping Morumbi, um Big Mac no JK, eu nem sei se tem, é a mesma coisa. Por quê? Porque eles criaram processos. Então, você líder, né? Você pessoa, o gerente, o supervisor ou encarregado, quando for contratar alguém, antes de contratar, escreva efetivamente os processos dessa tarefa. O que essa tarefa tem que fazer, o que precisa ser executado e qual a entrega que tem que ser feita. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, antes de você sair contratando gente, e é uma pergunta muito séria, você mesmo, olhando para a sua empresa e para a sua organização, você trabalharia nela? Quais os aspectos, né, que eu tô olhando nisso e por que isso é importante? Eu não gostaria eu não desejo para ninguém aquilo que eu não desejo para mim, né? É uma regra de vida. Então, como é que tá o teu ambiente físico, né? Essa pessoa vai ter uma cadeira, uma mesa, tá tudo quebrado, tá tudo cheio de lixo. Como é que você olha para esse espaço físico onde você vai colocar um ser humano para trabalhar? Isso é sério, gente, né? Eu tenho uma conhecida que, sinceramente, a empresa da pessoa é um lixão. Eu fui lá e vocês conhecem #vergonha alheia? Pois é. E ela trabalha para grandes empresas, mas a entrada imunda, o local de trabalho, o chão todo quebrado, e ela trabalha para uma multinacional, hein? Assim, a cozinha, um nojo, os banheiros sem condições de usar. Será que essa dona desta empresa trabalharia nesta empresa? Acho que não, né? Até porque ela faz o administrativo da casa dela,
né? Então, ela não convive nesse ambiente imundo. Então, começa a olhar para isso, porque isso é qualidade de trabalho. Uma outra coisa que a gente fala é o seguinte: você precisa desenhar efetivamente, né? É fazer o desenho, né? Do que essa pessoa vai fazer, o que você está transferindo para esta pessoa. Não é simplesmente você contratar, por exemplo, um auxiliar de escritório, né, um auxiliar financeiro, um assistente financeiro, e falar para ele: pague as contas. Não é assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que explicar para a pessoa, você tem que ter isso escrito, você tem que ter um manualzinho, igual existe o manualzinho do Big Mac. O que essa pessoa tem que fazer? O que ela vai fazer? Qual o resultado que você espera disso, né? Como que você vai avaliar o trabalho dessa pessoa? Hoje a gente fala muito disso. A gente precisa avaliar aquilo que quem a gente contrata e aquilo que a gente faz. A gente precisa ter esse olhar, né? Como que isso, no caso de uma organização social, como que esse trabalho impacta naquele resultado final? A pessoa precisa saber qual é a missão do que ela está fazendo. O que este trabalho impacta na vida daquelas crianças que vocês atendem? Vocês já pensaram nisso? Eu preciso ter missão. É como se eu criasse um ambiente onde cada pedacinho é importante. E na verdade mas a gente não olha assim. A gente olha para o nosso negócio social, é assim, o que importa aqui, o importante aqui é entregar, sei lá, a aula, enfim. Mas e o que tem antes? E aquele trabalho que a gente tem daquela auxiliar de cozinha? Qual é a missão da tua auxiliar de cozinha? Qual é a missão da tua cozinheira? Qual é a missão do teu professor? Qual é a missão do teu coordenador? O que eles fazem que impacta no resultado final? Isso se chama engajar o seu time. Eu fico impressionada quando eu vejo as pessoas contratando e as pessoas não sabem efetivamente o impacto daquilo, né? Agora, me diz uma coisa: você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua organização, que atributos essa pessoa tem que ter, né? Então você vai olhar para essa missão e vai ver quais atributos essa pessoa tem, né? Porque eu posso contratar, por exemplo, para vendas uma pessoa que é tímida, que não fala, não tem perfil, né? Puxa vida, será que eu preciso realmente de uma pessoa tagarela para fazer um determinado trabalho? Preciso de uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais analítica, né? Dentro da missão dessa função, o que atributos essa pessoa tem que ter, né? Será que essa pessoa precisa ser engajada no terceiro setor? Será que essa pessoa já trabalhou, já entendeu o que é o terceiro setor? É importante você falar para a pessoa qual é a missão da sua instituição e qual é a missão da sua empresa, né? Uma outra coisa que você tem que olhar é o seguinte, ó, como essa pessoa, né, tem que ser para atingir tudo isso, né? Que conhecimentos essa pessoa precisa ter? Por exemplo, eu vou contratar um auxiliar financeiro que não sabe mexer em Excel e eu vou ter que ensinar o Excel para a pessoa. Não rola. Eu preciso de uma pessoa que vá digitar um texto e não sabe usar o Word. Não rola, né? Preciso de uma pessoa que vá cuidar de fazer a limpeza e aí eu contrato uma idosa que não tem mais a saúde física para fazer esse trabalho. Cada função dentro da sua organização tem que ser analisado dentro desses contextos. Eu já vi gente contratar pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali. E na primeira oportunidade a pessoa foi embora. Vocês sabem por que a gente tem muito turnover? O que é turnover, gente? É contratação e demissão, contratação e demissão, contratação e demissão. É porque a gente, enquanto liderança, não aprendeu ainda a delegar e a saber efetivamente o que a pessoa tem que fazer e o que ela tem que entregar. É saber efetivamente quais os conhecimentos que essa pessoa tem que ter para fazer isso.
É a gente sentar e realmente mostrar para a pessoa quem é a nossa empresa, porque às vezes esse candidato nem vai querer ficar com você. Quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, e já faz tempo que eu não contrato, porque a gente lá não tem um turnover muito grande, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o que é o meu negócio, qual é o objetivo do meu negócio, o que a gente quer fazer. E pergunto para a pessoa, você está disposto a fazer isso? E eu vou te falar, esse negócio funciona. Então, você vê, funcionários de 12, 13 anos, não é para qualquer um numa empresa pequena, né? Então, eu acho que é isso. Desenha o processo dessa tarefa, disso que você não vai mais fazer e vai terceirizar para alguém. Desenha um bonequinho, né? Vocês que são do terceiro setor são muito criativos e o pessoal do corporativo faz no papel o que essa pessoa vai fazer e o que ela precisa para fazer isso. Vai desenhando uma persona para você poder contratar. Aí sim, eu tenho certeza que você vai conseguir pensar na estratégia do seu negócio, porque a ideia quando a gente contrata alguém é que a gente possa deixar de fazer aquelas tarefas mais burocráticas e se dedicar ao que, gente? Estratégia. Vocês gostaram das dicas? Ai, eu já tô tão séria, né? Vocês gostaram das dicas? Se vocês gostaram, por favor, comentem aí. Fala pra mim assim, quais as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Se vocês estão percebendo que a pegada dos nossos assuntos estão mudando, né? Tudo isso aqui nós estamos falando com uma visão ESG do seu negócio, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.